Okay, welcome everybody. I hope you had a very nice lunch. We would now like to start the afternoon session, in which we are going to have a panel discussion with Jerome Reichman, Leonardo Berlamacchi, and Peter Evans, who will all be speaking on the general theme of innovation, competition, and intellectual property. We're going to have a small adjustment in terms of the program. Leonardo Berlamacchi will start with his presentation, which is entitled IPRs, which I hope is Intellectual Property Regimes and Development Policy, from Intellectual Property to Knowledge Governance. Leonardo. Okay, I'll have to thank you and at the same time apologize to my colleagues in the panel because I'll be speaking Portuguese instead of English, because the vast majority of the audience is Portuguese speaking, so I think people will be more comfortable, including me, speaking in Portuguese. So, let's go. Então, muito boa tarde. O principal ideia que eu gostaria de trabalhar nessa apresentação, ela está no título. Eu gostaria que ficasse claro isso. São regimes de propriedade intelectual e desenvolvimento da propriedade intelectual para a governança do conhecimento. Bom, o que eu quero dizer com isso? Do meu ponto de vista, se partimos de uma perspectiva de política pública, a articulação entre direitos de propriedade intelectual e desenvolvimento demanda uma passagem em termos de policy making, em termos de desenho institucional, uma passagem de um enfoque centrado predominantemente ou exclusivamente centrado em propriedade intelectual para um enfoque mais amplo, que é o que eu chamo de um enfoque centrado na governança do conhecimento. Bom, a visão da onde eu estou partindo, então é sempre bom esclarecer da onde estamos partindo, é uma visão pública, de política pública, do interesse público, da esfera pública. Então, portanto, eu não estou falando do ponto de vista da empresa. Se estivesse, provavelmente as conclusões seriam bastante distintas, ou pelo menos distintas. Tá? Então, essa é a visão, é o ponto de partida, digamos, normativo e, num certo sentido, metodológico também. Então, nesse sentido, qual o problema que me parece central nessa perspectiva que eu quero elaborar? É o seguinte, que os direitos de propriedade intelectual passaram de, digamos, de algo que era uma camada fina, articulado ao domínio público, para uma camada extremamente espessa no sentido da proteção dos ganhos do detentor dos direitos de propriedade intelectual. Atenção, eu estou propositalmente falando o detentor dos direitos de propriedade intelectual e não necessariamente o inovador, mas aquele que detém os direitos de propriedade. Bom, então, as condições de apropriação são progressivamente mais, digamos, privadas. Agora, vamos ver qual a realidade, e o nova realidade está em interrogação também propositalmente, porque me parece que isso não é uma nova realidade, isso é uma realidade desde sempre. Ou seja, se a pergunta se torna de onde vêm as inovações, e aí em particular no caso americano, porque tem algumas pesquisas saindo muito recentemente que confirmam essa perspectiva de forma muito contundente. Se a pergunta é de onde vêm as inovações, então, veja, em contraponto ao processo, à apropriação do conhecimento, se a pergunta se torna aonde e como o conhecimento é gerado, então, a esfera pública, ela aparece com muita intensidade.
ela aparece no sentido de pesquisa e desenvolvimento público, fundos públicos financiando a pesquisa e desenvolvimento, aparece como objeto de compras governamentais, aparece como uma série de agências de capital de risco que são públicas nos Estados Unidos, algumas delas, talvez surpreendentemente para alguns de vocês, é a primeira vez que li sobre isso, fiquei muito surpreso, algumas agências localizadas na CIA ou dentro do próprio Exército, financiando assim, venture capital, né, para inovações não necessariamente só ligadas à defesa ou ligadas a armamento, tá? E uma série de agências também, ministérios, né, e agências públicas norte-americanas, usando uma série de, às vezes escrevendo e depois usando leis e usando a Organização Mundial de Comércio, a WTO, para abrir espaço para a penetração desse conhecimento que é gerado com muita ajuda de fundos públicos. Bom, então, o problema que eu gostaria de colocar aí, essa aí é uma outra informação que me parece fundamental, quer dizer, hoje, se olharmos para o Estado norte-americano, tanto nos níveis federal quanto estadual, o orçamento para auxiliar a produção de conhecimento, a produção de inovações, supera $1 trilhão. Bom, então, o Estado tem uma participação absolutamente significativa, precisamente no país, digamos, tecnologicamente mais desenvolvido. Então, acho que essa já é uma primeira lição interessante que esse país oferece para os menos desenvolvidos. Lá, a esfera pública está totalmente enraizada no processo de geração de conhecimento. Tá? Bom, o fato aí, quer dizer, essa entrevista, isso que vocês estão vendo na tela, o senhor Tony Tetter, que é o diretor do DARPA, que é um projeto veio do Pentágono, né, e é um projeto de pesquisa onde diversos, assim, na microeletrônica ele foi e é extremamente eficiente, mas ele vai muito além da microeletrônica. Entrevista ao Financial Times de outubro do ano passado, quando perguntado a esse propósito, ele disse, não, na microeletrônica, entre 75% e 90% do que se vê por aí, começou conosco, no DARPA. Bom, então isso é um fato concreto. Então, o problema recolocado, a meu juízo, é o seguinte, nesse ambiente, a propriedade intelectual, os regimes e leis e regulamentos de propriedade intelectual, obviamente, ainda desempenham uma função importante do ponto de vista da produção de conhecimento. Mas é tão importante quanto essa afirmativa, a seguinte, de que eles não são o principal elemento por trás da geração de conhecimento. Então, quando nós queremos ligar produção, difusão ou disseminação e apropriação de conhecimento, é fundamental trazer para a discussão e trazer para dentro, digamos, da análise e da elaboração de políticas públicas, um approach bem mais amplo do que aquele centrado exclusivamente na propriedade intelectual. Esse approach mais amplo é o que eu chamo precisamente de governança do conhecimento. Bom, então, uma overview, muito rapidamente, acabei de dizer isso. A propriedade intelectual é extremamente importante, mas o terreno aonde o conhecimento é gerado e disseminado e apropriado tem se tornado progressivamente mais complexo, cheio de nuances, e especialmente quando fazemos perguntas tais como o que é público e o que é privado dentro desse processo, né? Qual a diferença entre lucros temporários, ao estilo schumpeteriano, e rendas de monopólio que se perpetuam, né? A essas perguntas não há, a meu juízo, uma resposta, não tem
uma moldura, não há uma moldura conceitual apropriada para tratar dessas questões em conjuntamente. Em outras palavras, não há uma teoria que integre propriedade intelectual, inovação, concorrência e o papel do governo. E essa teoria, me parece, esse approach, repito, me parece fundamental, especialmente do ponto de vista da formulação de políticas públicas. Tá? Então, essa é um pouco a perspectiva que eu vou tentar desenvolver aqui, estou tentando já desenvolver, tá certo? Bom, então, a ideia é contribuir nessa direção, obviamente, não é fechar essa lacuna, mas simplesmente tentar dar algumas ideias no sentido de uma integração mais coerente entre esses temas, né? Direitos de propriedade intelectual, políticas de concorrência, o papel do público e do privado, tá certo? E especialmente, se a gente quiser colocar numa frase, assim, a pergunta-chave seria: quais são as condições por trás da geração, disseminação e apropriação de conhecimento, e como esses três elementos se articulam entre si, né? Bom, essa é uma moldura institucional, tá certo? E ela é preocupada, ou digamos assim, centrada no exame dessa interação nos mercados como eles realmente funcionam, não em mercados idealizados, mas nos mercados como eles de fato funcionam na economia, né? Bom, e a base disso é o que eu vou propor, que é esse approach da governança do conhecimento, né? E a ideia central dentro disso é de que inovação, ou políticas de inovação e políticas de concorrência deveriam ser os elementos fundamentais para tratar, digamos, incrementar as eficiências e diminuir as ineficiências que decorrem dos sistemas dos regimes de propriedade intelectual. Bom, em termos de perspectiva teórica, tem dois elementos aí. Um é polanyiano, no sentido de que a ideia da qual eu parto é que os mercados estão sempre enraizados, estão sempre inseridos, permeados por instituições, e o Estado está sempre presente. Então não tem essa questão, não tem essa história de o Estado não estar lá. Ele está lá dependendo qual é o tipo de regras do jogo, mas o Estado está sempre fazendo as regras do jogo e está sempre jogando de uma maneira ou de outra. E a ideia de que mercados autorreguláveis e equilíbrio geral são elementos úteis para se entender o funcionamento da economia hocus pocus. Isso não, do ponto de vista de como se entende o funcionamento da economia, tanto a ideia de mercados se autorregulando, quanto a de alguma tendência para um equilíbrio na economia, não tem o menor fundamento, não tem o menor fundamento empírico, né? Segunda dimensão da perspectiva teórica é a schumpeteriana, no sentido de que, sim, a concorrência é percebida como central no funcionamento do capitalismo, como central em termos de criar eficiências, trazer ganhos de produtividade, etc. Mas a concorrência, no sentido schumpeteriano, ela não leva a qualquer tipo de equilíbrio, ao contrário, ela leva ao que o próprio Schumpeter chamou, e todo mundo hoje conhece a expressão, ela leva a processos de destruição criativa e, portanto, a conflitos. Então, nesse sentido, esses conflitos têm que ser, digamos, administrados pela política pública. O mercado sozinho não administra esses conflitos de forma, digamos, da forma mais eficiente, mais uma vez, do ponto de vista do interesse público. Bom, então, muito rapidamente, algumas eficiências do regime de propriedade intelectual, claro, propriedade intelectual fornece, né, do ponto de vista da concorrência schumpeteriana, um elemento importante de criação de vantagens competitivas. De uma perspectiva empresarial, óbvio que as corporações, que as empresas, através de patentes, trade secrets, etc., elas criam lucros, tanto lucros de tipo schumpeteriano, né, ou seja, baseados na inovação, quanto lucros de, digamos, rendas de tipo ricardiano, onde a base é muito mais a dificuldade permanente de imitação, ou seja, monopólios legalmente protegidos, né?
Do ponto de vista da política pública, tanto patente quanto copyright, etc., elas são mecanismos de sinalizamento, de sinalização, e são também provedores de informação importante a respeito do desenvolvimento da tecnologia. Tudo isso é correto, né? Mas há uma série de ineficiências, nem sempre sublinhadas com a devida ênfase por autores que se dedicam a esse tema. Então, uma delas é precisamente essa do monopólio que é legal, portanto, por conta de direitos de propriedade intelectual, e nesse sentido é um monopólio que, ao invés de, quer dizer, o direito de propriedade intelectual, ele não apenas administra a escassez, como outros direitos de propriedade, ele pode criar escassez e pode criar escassez de forma absoluta. Quer dizer, tecnologias proprietárias para a qual não há substitutos. Bom, então, isso, de um ponto de vista mais objetivo, isso pode transformar lucros temporários em rendas permanentes de monopólio, o que não é uma coisa desejável do ponto de vista da disseminação da inovação. Bom, o hiperfortalecimento dos direitos de propriedade intelectual versus a difusão da inovação. É claro que se você superprotege o inovador, você pode perfeitamente estar prejudicando a difusão da inovação. Em alguns casos, até pior. A superproteção de um inovador, ou de um conjunto pequeno de inovadores, pode prejudicar, inclusive, a inovação, não só a sua difusão, mas a própria inovação. Você pode cortar a possibilidade de outros desenvolverem conhecimento novo por causa do excesso de proteção ao conhecimento, o excesso de direitos de propriedade sobre aquilo que vai sendo patenteado. Bom, patenteamento estratégico é a ideia de empresas que usam as patentes, patenteiam, mas não usam as patentes. Patenteiam como uma espécie de estratégia para tê-las como ativos, para excluir outros concorrentes do acesso àquele conhecimento, àquela tecnologia. Isso é aquilo que o William Baumol chama, uma das formas que o Baumol usaria para caracterizar o que ele chama de empreendedorismo improdutivo. Há empreendedorismo, sim, mas ele é completamente improdutivo. Uma outra, só para fazer uma analogia aí, uma outra forma de empreendedorismo improdutivo e até destrutivo que nós hoje vivemos no meio, são algumas inovações financeiras, no sentido de que são inovações, são reflexo de empreendedorismo, mas elas não necessariamente trazem benefícios sociais, às vezes, pelo contrário, como a crise financeira mostra, elas trazem consigo destruição de riqueza. Bom, terminando com as ineficiências, na nova economia, então, quando se soma essa economia digitalizada, para usar a expressão do Paul David, quando você junta direitos de propriedade, regimes fortes de propriedade intelectual, mais tecnologias proprietárias, isso pode levar a uma situação chamada de o vencedor leva tudo, né? O winner takes all markets. E isso, mais uma vez, é uma ineficiência e não uma eficiência que decorre do sistema. A expansão internacional dos direitos de propriedade intelectual, particularmente, vamos falando em português bem claro, regime pós-TRIPS e pós-acordos bilaterais de comércio. Isso eu espero que o Peter toque nessa questão, tá certo? Do Second, que já escreveu sobre isso. Então, isso pode levar a monopólios globais, o que alguns autores, acho que o James Boyle foi o primeiro a usar essa expressão, essa ideia de um Second Enclosure Movement. Isso, do ponto de vista internacional, do ponto de vista global, é mais uma ineficiência, não uma eficiência, mas uma ineficiência que decorre do sistema. Ainda, agências, escritórios de patentes transformados em centrais de geração de lucro, como o caso norte-americano, por exemplo. Bom, a renda de vocês vem do que vocês conseguirem oferir em termos de garantir mais patentes. Claro que isso cria um incentivo extremamente perverso, no sentido de que quanto mais patentes eu vier a conceder, maior será a minha receita para me gerir como agência. Bom, então isso aí é dizer, quanto mais patentes forem dadas, melhor. Não necessariamente, melhor talvez para a agência, uma agência rica, mas certamente não necessariamente melhor para o interesse público. Então, deixa eu reapresentar o problema
como um problema de falha de governança. E falha de governança em que sentido? No sentido de deixar a governança desse setor ficar na mão de corpos fundamentalmente privados, tá? Então, quer dizer, no sentido de que, bom, então, essa ideia de que os mercados se regulam, então você tem os acordos de comércio e dentro desses regimes, quanto menos interferência pública, princípio melhor. Muito bem, a minha sugestão aqui é de que essa falha de governança pública, essa substituição da governança pública pela privada, né, ela enviesou o sistema de produção de conhecimento, produção e difusão de conhecimento, enviesou em uma direção de, digamos, um rentismo baseado na propriedade intelectual, ou seja, enviesou, tornou um sistema que tinha uma base, digamos, schumpeteriana, onde os lucros baseados na inovação eram lucros temporários, monopolização temporária de oportunidades de mercado, aonde você tinha como o efeito final do processo era sempre a difusão do conhecimento através da difusão das inovações, e o resultado, então, era exatamente desenvolvimento entendido como mudança estrutural, né? Esse sistema foi enviesado para um outro, aonde os lucros se tornam rendas ricardianas, aonde a dificuldade de imitação é o fundamental. Então, em vez da habilidade para criar e recriar recursos de forma estratégica, o que se tem como capabilities requeridas pelas empresas é a habilidade para excluir, não para criar e recriar, mas para excluir competidores através de regimes mais fortes de propriedade intelectual e de expedientes tais como patenteamento estratégico. Bom, isso no limite pode, e em alguns casos tem criado, monopólios globais, ou algo parecido com monopólios globais, o que alguns autores acabam, Drahos, né, por exemplo, Peter Drahos, que é citado por vários dos textos que estão aqui presentes no seminário, como uma espécie de feudalização da informação. Bom, num caso, então, só para fazer uma brincadeirinha com as palavras, você tem o conceito, você tem a destruição criativa. No outro caso, você tem uma criação destrutiva, né? Então, esse é um sentido perverso. Se a gente quisesse, de uma forma muito pouco precisa, colocar datas aí, bom, desde o final do século XIX até Bretton Woods Period, você tinha, em certa medida, esse regime mais fraco de propriedade intelectual e mais facilidades de difundir o conhecimento criado. Pós-Reagan, pós-Washington Consensus, especialmente pós-TRIPS e pós-TRIPS Plus, a evolução parece ter sido em direção a esse regime muito mais exclusionário ao invés de inclusionário. Bom, para tratar, então, administrar, digamos, essas ineficiências, é que eu proponho como ponto de partida para a reflexão, é o início de uma agenda, esse approach da governança do conhecimento, que é uma moldura bastante, digamos, bastante ampla, né, aonde esses elementos que eu citei anteriormente, políticas os direitos de propriedade intelectual estão presentes, sim, mas também as políticas de inovação, também a preocupação com a articulação entre agências governamentais que cuidam de aspectos distintos do processo de criação, do processo de difusão e do processo de apropriação do conhecimento e de uma maneira mais ampla, com o papel da esfera pública nesse mesmo processo. Então, é nesse sentido, quer dizer, que me parece que é uma abordagem necessária para a política, para a formulação de política pública nas condições nas quais nós vivemos hoje, tá certo? Bom, o objetivo fundamental desse approach é exatamente a identificação de mecanismos de governança, né, dentro dessa, digamos, vou usar essa expressão, essa nova ecologia do conhecimento que tá se formando aí, e o suporte a arranjos de governança que nos levem a processos de criação e difusão de conhecimento que estejam mais, digamos, alinhados com
objetivos de desenvolvimento, com abertura em termos de acesso e democratização do conhecimento e estejam mais alinhados com uma perspectiva centrada também no bem público e no domínio público, né? Bom, para isso, a minha tentativa é de sugerir mais uma vez, um approach, mas que me parece que pode servir como ferramenta de policy, né? Que é o que eu chamo de características, um approach chamado market features, que contrasta com a ideia de market failures, porque as falhas de mercado, mais uma vez, como eu entendo o conceito, elas fazem sentido quando definidas a partir de um contexto ou um regime de concorrência perfeita. Bom, aí você tem, porque falhas de mercado em relação a quê? Falhas em relação ao regime de concorrência perfeita. Bom, nesse sentido, todos os mercados são falhos. E como você sana falhas de mercado? Bom, aí você tem um menu gigantesco. A minha proposição é dizer, bom, tá bom, existem falhas de mercados, mas elas não nos ajudam muito a sanar problemas. Já uma perspectiva centrada em características dos mercados, então ela é polanyiana no sentido de que reconhece que os mercados são sempre enraizados em instituições, né? Então a diversidade institucional, as especificidades setoriais, as dinâmicas distintas, tanto do ponto de vista tecnológico quanto do ponto de vista industrial, as características legais do ponto de vista regulatório, todos esses elementos deveriam ser centrais, deveriam ser utilizados nessa perspectiva das características do mercado. Perdão. Então, a ideia, o objetivo desse approach é entender melhor como os mercados de fato funcionam, né? Como eles funcionam na prática concreta. Como se pode ligar, ou qual a dinâmica que liga a inovação, concorrência e instituições, né? Em uma abordagem baseada em setores, ou seja, o que é verdade para o setor farmacêutico não necessariamente é verdade para o setor de construção civil, ou para o setor de turismo, ou para o setor de eletroeletrônico ou microeletrônico. São setores diferentes, com características muito distintas, e assim deveriam ser analisados dos pontos de vista da geração, mais uma vez, me repetindo propositalmente, geração, difusão e apropriação de conhecimento. Bom, isso permite também, uma coisa que eu faço, está preliminarmente desenvolvido no texto, mas assim, está muito pouco desenvolvido, que seria uma guia de mercados para conhecimento, tá? Isso está no texto de uma forma ainda muito pouco precisa, precisa de muito trabalho aí. Então, a ideia central, a partir daí, se essa premissa é aceita, é de que você mapear as características dos mercados, isso é um elemento importante, um elemento central para se exercitar governança do conhecimento. Por quê? Porque ao mapear características de mercado, isso dá espaço para um tipo de política, um approach de política que seria market shaping, quer dizer, você conforma o mercado em função das características que ele tem. Essas políticas de conformação, formatação, talvez, dos mercados, seriam, então, um elemento, um instrumento, né, para a construção de regras, de incremento da concorrência, no sentido de privilegiar a difusão sobre a apropriação. Tá? Então, a ideia de forçar práticas mais pró-competitivas. Bom, a regra geral aí seria justamente promover a produção, a difusão e a democratização, essa palavra é importante, a democratização do conhecimento através de iniciativas de formatação de mercado e através também de políticas de administração da destruição criativa. Por quê? Repetindo, lembrando, concorrência schumpeteriana leva a conflitos competitivos, não leva a equilíbrio. Então, é necessária política pública para
corrigir, amenizar, mitigar os conflitos criados pela própria concorrência. Políticas de concorrência são necessárias dentro de um contexto de concorrência schumpeteriana. O escopo da análise é o sistema como um todo, especialmente atividades que, quão mais intensivas em conhecimento, quão mais tecnologicamente complexas, mais verdadeiro isso, maior a necessidade disso. Qual o objetivo fundamental? Repetindo, a criação de uma ecologia do conhecimento mais orientada para o desenvolvimento e mais inclusiva, no sentido, mais uma vez, da democratização, né? Bom, então, seguindo agora para a conclusão, quer dizer, como é que se poderia forjar a governança do conhecimento, exercitar isso, né, para regimes de propriedade intelectual através dessas iniciativas de formatação de mercado? Primeiro, o governo poderia perfeitamente ter o que seria uma espécie de uma participação especial, um golden share, em inovações, especialmente em tecnologias de utilização genérica, general purpose technologies, porque já que a maior parte delas é financiada com dinheiro público, por que o Estado não deveria ter algo a dizer na forma como os frutos da inovação são distribuídos? Vamos nos lembrar que o pacote schumpeteriano, o desenvolvimento não vem com a inovação, ele vem com a difusão da inovação, ou seja, o aumento de produtividade, a queda de preços, o aumento do salário real, o aumento da qualidade, esses são efeitos da difusão das inovações, não apenas da inovação. Então, uma política que privilegie excessivamente a inovação e o inovador, em detrimento da sua difusão, eu diria, é uma política equivocada do ponto de vista schumpeteriano. Tá? Então, essa é talvez uma provocação para alguns, mas, enfim, se for que fique, a gente debate. Então, essa Golden Share, ela poderia, ela permitiria a geração de licenciamento público de tecnologia, sem que isso seja uma cláusula especial dentro do acordo da TRIPS, dentro da Organização Mundial de Comércio. Isso seria uma situação mais comum. E, junto a isso, processos de regulamentação do tempo de patenteamento e do escopo da patente, de acordo com critérios mais, digamos, específicos ou talvez mais objetivos, como, por exemplo, qual o tamanho do orçamento de P&D em relação ao tamanho da empresa. Porque se a ideia é que, bom, temos que proteger muito, porque temos que recuperar o investimento, então quero saber quanto você investiu. Senão, a proposição fica bem mais solto. Vamos lembrar que essas patentes, que o tamanho, a vida útil das patentes e dos copyrights não são resultado de nenhum tipo de estudo ou conclusão científica, são baseados em convenções e convenções criadas a partir de quê? Fundamentalmente de lobbies políticos. Bom, então, só para lembrar, mais uma vez, estou trazendo de volta a declaração do presidente do diretor da DARPA. Em microeletrônica, entre 75% e 90% do que está por aí começou na DARPA. O outro fato também, há um século atrás, os copyrights eram de 14 anos, podiam ser estendidos por mais 14. Agora, eles são de 95 anos. Por quê? Chamado Mickey Mouse Act, né? Isso aí foi um lobby na indústria de entretenimento de Hollywood para ficar estendendo indefinidamente os direitos de copyright sobre a coisa do Mickey Mouse. Bom, o que tem de científico aí? Nada, mas tem muito lobby político. Isso aí, para o interesse público, essa é a melhor maneira de proceder, de governar o conhecimento? A minha resposta é não, não é não. Bom, então, indo adiante, essa golden share do governo seria uma coisa importante. Uma outra seria tratar patentes auferidas, mas não utilizadas, como uma espécie de terra improdutiva que não está sendo cultivada. Então, você vai taxa progressivamente. Por quê? Bom, é como se fosse uma ideia meio ricardiana. Terra produtiva não está sendo utilizada, então ela tem que ser taxada. As patentes que não são utilizadas, por quê? Deveriam ser, deveria forçar a sua utilização. Ou abre mão, ou faz um patent pool, licencia, enfim. Da mesma forma,
joint ventures, diga. Ok. Iniciativas de natureza cooperativa para que tecnologias sejam não só desenvolvidas de forma cooperativa, mas também disseminadas, partilhadas de forma cooperativa. Por que isso? Para evitar a ideia do o vencedor leva tudo. Winner takes all markets. Então, não necessariamente essa é a melhor solução do ponto de vista da governança do conhecimento. Bom, eu vou simplesmente passar, isso aqui só mostra que, em alguns casos, os lucros derivados, as despesas os litígios legais ultrapassam os lucros auferidos com patente em algumas situações, mas isso aí, como eu já recebi um aviso aqui do Dr. Creio, que eu estou me aproximando do meu limite, né? Eu vou pular essa parte, vou apenas dizer o seguinte, voltando à ideia de, mas Golden Share, o Estado entrando interferindo de forma um tanto até violenta para o gosto de alguns nessas situações, não é uma utopia, não é uma coisa que a gente pode falar aqui, mas fica aqui na sala de conferência e nunca vai para nenhum outro lugar. Não necessariamente. Eu lhes dou o exemplo da European Competition Commission, aonde essa senhora Nelly Cross, que ela é extremamente interessante, quase sempre o que ela fala, artigos no Financial Times e tal, são extremamente interessantes. A ideia aí é, se você tem estándares de tecnologia, né, regimes tecnológicos que sejam baseados em tecnologias proprietárias, né, e isso leva a uma situação onde a monopolização faz com que uma ou duas empresas ou três empresas acabem monopolizando as condições de criação de conhecimento num setor, o remédio pode ser requerer a essas empresas que publiquem, que liberem as informações a taxas, em contratos considerados justos. Por quem? Pela autoridade de competição, não necessariamente pelas empresas, né? E aonde o desenho, então, aonde esse caráter proprietário seja, no mínimo, essa ideia de tecnologias proprietárias monopolizadas não seja permitido, não seja tolerado. Bom, por último, a questão da governança do conhecimento e o desenho e a dimensão do desenho institucional, né? Então, a ideia aí é de que o manejo da propriedade intelectual, de modo geral, deveria ser feita em coordenação com outras agências públicas, agências que tratam de políticas de competição, agências que tratam de financiamento público de pesquisa e desenvolvimento. Então, a proposta que, aliás, é um tema que aparece no texto de Poças e Melo, como vocês vão ver amanhã, é um tema central, a meu juízo, no paper do Ken Shadler. Quer dizer, uma espécie de, a ideia aí é da criação de um órgão de coordenação na área de governança do conhecimento, onde as agências envolvidas, agências e ministérios, acertassem as suas estratégias de forma que elas gerassem um todo coerente e um todo com aquelas características que eu defini anteriormente, voltados mais para a proteção, aliás, para a maximização dos frutos da inovação, do que para a proteção excessiva do inovador, né? Isso me leva um pouco a uma ponte com o Peter, porque para que isso seja feito, isso requer a recuperação pelo menos de uma dimensão weberiana dentro das agências, ou seja, transformá-las em centro de geração de lucro não é decididamente a melhor ideia para se obter esse tipo de resultado que eu estou sugerindo. Então, em termos de desenho institucional, esse New Public Management e a ideia de que se você transforma a agência numa central de geração de lucro, isso é perverso do ponto de vista da implementação desse tipo de política que eu estou sugerindo. Bom, para terminar, coisas mais ou menos óbvias. Esse approach, claro,
uma das suas características maiores é que ele deve ser flexível, não deve se basear em regras absolutas. Por quê? Porque vivemos num mundo, 1, de incerteza e 2, de destruição criativa. Então, regras escritas hoje, certamente não serão regras boas para daqui a 25 ou 30 anos. Então, você tem que ser flexível, tem que ser pragmático. O entendimento de conhecimento como um bem público global, eu acho que isso é fundamental também. Se o entendimento não for esse, as conclusões do que eu estou dizendo não se sustentariam. E ver a governança do conhecimento, ou melhor, ter governança do conhecimento, digamos, moldada pelo interesse público. Pelo interesse público, para quê? Para a maximização do processo de disseminação do conhecimento. Bom, esse tipo de política deveria se preocupar, primeiramente, em ser contra o empreendimento improdutivo, ao estilo Baumol. Não necessariamente anti-business, não é a ideia de que empresa grande é empresa que não inova, isso é bobagem, mas empresa grande ou pequena que pratica atos de empreendimento improdutivo, esse tipo de a governança do conhecimento deveria ter mecanismo para mitigar, eliminar, penalizar esse tipo de postura. Obviamente, ser pró-eficiência, mas não no sentido escola de Chicago, que é eficiência, o mercado cuida disso. Não, é ser pró-eficiência, entendendo que o mercado é sempre enraizado e que o Estado é um jogador necessário no processo. Bom, ser pró-cooperação, a ideia de que cooperação é colusão, não se sustenta, não necessariamente, especialmente se houver regulamentação adequada, e levar em consideração as assimetrias entre países. Por quê? O regime de propriedade intelectual para os Estados Unidos e a Alemanha é o mesmo para países da África ou da América Latina? Não sei, possivelmente não. Então, a diversidade aí também é um elemento importante. E, por último, quer dizer, a percepção de que este tipo de agenda só será ou seria possível, esse tipo de prescrições muito genéricas de política, de policy, só são possíveis com uma dose maciça de ação estratégica do Estado e uma outra dose maciça de cooperação internacional. Por sorte, dentro do azar, essa crise financeira cria algumas condições, tanto para um quanto para outro. O Estado está retornando, num certo sentido, né? A discussão sobre o Estado está retornando e a ideia de cooperação internacional entrou na agenda com muito mais seriedade do que ela tinha há 5, 10 anos atrás. São tarefas difíceis, sem dúvida, mas qual é a alternativa? Eu não tenho uma, então as tarefas difíceis, mas têm que ser enfrentadas. Obrigado. Thank you very much, Mr. Chairman, colleagues. Thank you for the invitation and the wonderful opportunity to be back in Brazil again in this beautiful weather, hot but very beautiful. And I want to thank the organizers of this conference, which is really a formidable conference, particularly Ana Castro and the others who have helped me come here. I think that I agree with 95% of what Leonardo has said, and the question is, if you agree with that as a general policy framework, how are you going to achieve it? Because it is not going to be the OECD countries that actually introduce such policies, because their governance mechanisms are totally in the hand of lobbyists and what I call knowledge cartels. China's new patent law, which took effect now in October, expressly notes the needs of development of China herself
which require the promotion of independent innovation and the establishment of an innovation-oriented economy. Now, once you accept that as a premise, however, the question becomes, how can the developing countries with growing technological capabilities best seek to accommodate their own national systems of innovation to the worldwide intellectual property system that we have to live with after the TRIPS agreement? And the first thing that I think developing countries have to do, especially the BRIC countries, the emerging economies, is to inoculate themselves against succumbing to these same high reality in these countries are badly configured, unbalanced, over-protectionist intellectual property regimes that gradually stifle innovation by making inputs to future innovation too costly and too cumbersome to sustain over time. Why does that happen? It happens that because the biggest lobbyists are the biggest firms are not particularly innovative, despite what Schumpeter predicted. They are very good at managing and exploiting existing technologies, which they control by buying them up from small and middle-sized companies. But they're slothful innovators, and the amount of protection that's expended to protect existing technologies tends over time to rebound against the creation of new technologies and to make that creation ever more difficult. It's widely recognized, for example, that the patent system in the United States is just now emerging from a very serious crisis. Why is it emerging from this crisis? Because the United States Supreme Court has intervened in this system with 7 very important decisions which have completely changed, or completely reshaped the entire patent system from what it was only 2 or 3 years ago. Now, the United States Trade Representative and the European Commission go around the world telling developing countries we should have a new treaty to harmonize a substantive patent law harmonization treaty. And you have to ratchet up new levels of protection. So you should be asking the United States Trade Representative which patent law they are trying to export. The patent law that we had 5 years ago, or the new patent law that the United States Supreme Court has now put in place very radically, changes that could not have been possible if we had a worldwide harmonized patent system. So let us think a little bit ourselves here today what we should do to design intellectual property laws for the 21st century. And I think that when it comes to developing countries, there are only two basic policy approaches on the table. One is to play it safe and follow the lead of the developed countries, but stay a little bit behind and exploit the flexibilities more than they do, but generally follow in their lead. And I have to say that this was the advice that I gave developing countries in a famous article in 1996, just after the TRIPS agreement was adopted, and I thought it was a pretty safe policy then. But I don't think it's the right policy now, because if you follow the developed countries now, you will simply inherit and recreate all of the insoluble problems affecting and impeding innovation that they are now faced with. What we need instead is a period of innovation, of experiment, of finding new solutions to problems that have not been resolved and cannot be resolved in the most developed countries. And that, I think, is where the developing countries really come in. For example, we have no idea, clear idea in the developed countries of what to do about cumulative and sequential innovation. And yet today, the most important innovations are rarely breakthrough innovations. They are almost always cumulative and sequential innovations. And in the most developed countries, all they do is throw patents at such innovations, which does nothing but create blocking effects that are endless and deadly to future innovation. So let's consider where developing country leadership could make a difference as we search for new models experimentally derived from bold new attempts to deal directly with all the kinds of unsolved problems that are afflicting innovation in the developed countries.
let's look at patents, measures concerning patents, first of all. Well, one thing we know for sure is that the weak standard of non-obviousness that we had in the United States is a disaster. And the United States Supreme Court has now intervened to try to push the standard up. We don't know where that standard is going. But developing countries have a wide range of possibilities to set the non-obviousness standard at a pretty solid, robust level. I don't see many of them responding to the challenge. The one country that has taken this challenge seriously is India. India, in Article 3D of its new patent law, has set a robust standard of non-obviousness, and they are enforcing it, and we will see what happens. The new Chinese patent law has adopted a worldwide standard of novelty with the hopes of increasing the quality of patents. Undoubtedly it will, but the Chinese patent law is very, very quiet. Nobody is saying anything about what the level of non-obviousness is. Unless you address the level of non-obviousness, the novelty standard alone will not will not solve the problem of weak quality patents. And why do you need such a standard? Because if you don't, if you allow companies, foreign companies, to come to your market with weak patents, they will form these patent pools among themselves, which will exclude your own companies and will make absolutely total barriers to entry that you cannot overcome. And the only people who get in are other companies who bring patents to the table. If you come with only 1 or 2 patents, you won't get in, and this is a terrible threat. And that's why one way to solve this threat is to address the problem of non-obviousness itself and open the future to only solid, really non-obviousness patents. Now, an even more important topic looking to the future is what to do about problems on the frontiers of science. And this is another reason for resisting harmonization. Because even in developed countries, experts remain uncertain how to resolve problems affecting the cutting-edge technologies. And that makes it much more difficult even for the developing countries to approach these frontier issues, which you need to approach if you want to, as we said this morning, look forward and not backwards. We at Duke University, we had a multi-million-dollar grant from the National Institutes of Health to look at problems affecting biotechnology and genomic science in general. Let me just give you a summary of some of the problems that we found there, for which the present patent system in the United States has no solution. First, broad fundamental patents that can block research and block downstream applications, produce high transaction costs for would-be users. For example, PCR and recombinant DNA were covered by a few patents with very narrowly averted blocking effects that could have held back biotech progress for 20 years. An even bigger problem arises when basic research platforms are covered by multiple patents held by dispersed owners, both public and private. More generally, we find thickets of overlapping patents that may cover a research platform or multiple components of an end product, especially in interdisciplinary research fields. For example, this problem was very acute with regard to microarrays, synthetic biology, which combines life sciences, computer sciences, electrical engineering, and now perhaps nanotechnology as well. And then with particular regard to information technologies, we find hundreds of patents on small contributions that may yield patent thickets with very vague boundaries. The result is holdups by individual companies and excessive litigation, endless litigation. A similar but less dramatic process seems to be affecting private sector innovators in biotechnology as well. Then there is the massing of patents for defensive purposes, especially in the information technology, which may block entry to competitors and innovators, as I said, all of this being made worse by low-quality patents. So these kinds of problems inhibit innovation and keep innovators in the BRIC countries and other emerging economies from realizing their full potential in biotechnology and information technologies. And they could also complicate the race for innovative climate change technologies once governments begin to pour money into funding these technologies. Generally speaking,
the evidence points to the emergence of complex frontier sciences that may require integrated management in their upstream dimension and sometimes also in their downstream dimension. A holistic approach to intellectual infrastructure may thus become essential. But the patent system operates on an ad hoc, case-by-case basis. It's pinned up the tail on the donkey, a patent here, patent here, patent here. There is no integrated management built into the system. There results a risk of systemic conflict between the holistic needs of frontier science and of innovation policy versus the methodology of traditional intellectual property laws, hence the need for knowledge governance of the kind Leonardo is talking about. There are, I think, some possible solutions to these problems that are worth thinking about and that developing countries should particularly consider. First of all, an old one, a simple one, but an increasingly shrinking, diminishing one, is the need for a broad research exemption for the experimental uses of patented inventions, so that they can find new inventions, invent around old ones, or develop improvements. In the United States, at the moment, we have no research exemption whatsoever in public law. It is shrinking in the European Union. One positive development is that universities, at least, are beginning to write in a broad research exemption into their own licensing agreements. Brazil should have the broadest possible research exemption. Then you need an administrative or judicial power that can require that the invention be made available on a non-exclusive license. It should be possible, always possible, for the authorities to intervene, and especially when public funding is present, and create a non-exclusive license in the public interest. And basically, one important way to do this is a government use license. Compulsory licenses for government use are often used in the United States, little known in the developing countries. Then a very simple provision is an anti-blocking compulsory license. A compulsory license for dependent patents, so that if a firm in Brazil develops an adaptation of a foreign patent, it does not automatically infringe the foreign patent. It can exercise the foreign patent. This is perfectly consistent with the TRIPS Agreement, Article 31L. I noticed that both China and India have clearly adopted this so-called dependent compulsory license provision in their law, and I hope that Brazil has done so or will do so in the immediate future. Then we need an essential facility doctrine, familiar from competition law theory, though seldom seen in practice. It was used a little bit in the European Union in the Microsoft case. This doctrine would allow the pooling of overlapping patents within a platform technology. And finally, most important, you need a robust scheme of compulsory licensing, either for government non-commercial use or to enable third parties to supply the market in the public interest. Let me say that Brazil has been a pioneer in using compulsory licenses in the medical sector. I think it needs to study ways for developing them in other sectors as well, where they are perfectly consistent with the TRIPS agreement. The Chinese patent law of 2008 has codified the Bolar exception, which permits generic producers to reverse engineer patented medicine and to conduct clinical trials prior to the expiration of the patent. And this, of course, is perfectly consistent with the TRIPS agreement. We have a decision to that effect. But the question of a scientific research exemption is not clear in Chinese law, and I doubt that it's clear in Brazilian law. One important development in the United States that caught many people by surprise was the decision by the United States Supreme Court in eBay v. Merck. This is the notion that you do not have to issue an injunction when there is an infringement of a patent. That was always the American rule. You had to show that an injunction, even in a case of patent infringement, was in the public interest and that damages were not sufficient. The United States Court of Appeals for the Federal Circuit began to change that rule in 1994 without
any indication from the Supreme Court that the Supreme Court's general rule had changed. And a year or two ago in eBay, the United States Supreme Court 9-0 reaffirmed its basic requirement for an injunction, four general requirements. The two that are important for us are, one, it must be in the public interest, and two, it must be, damages must be inadequate. Now, that means that in the United States, the judicial authorities always now have the authority to decline to issue an injunction and convert an exclusive property right into what we call a liability rule, that is a take and pay rule, when the public interest so requires. And they have been doing this in cases where the patent has not been used, and in cases where there is no direct competition between the patentee and the infringer. And this is very important. Otherwise, without a doctrine like this, a small component of BlackBerry with an infringement could bring down all BlackBerry users in the world. It's a ridiculous position, and I'm very happy to say that the United States Supreme Court has reaffirmed it. I certainly recommend this notion of using non-exclusive licenses more generally in the public interest to all developing countries. On the whole, I must say Brazil is the one country among the BRIC countries that has made the most extensive use of compulsory licensing in the medical sector. Both China and India have adopted legislation to enabling them to supply generic versions of patented medicines to other countries. As you know, we have an amendment pending to the TRIPS agreement. We have a waiver that permits one country to help another country that cannot manufacture medicines it needs under a compulsory license. This is the scheme of back-to-back compulsory licensing that Fred Abbott and I have written about recently in a report to the European Parliament. I certainly hope that Brazilian law has now or will soon develop the enabling legislation so that its generic industry can help other developing countries who issue compulsory license without the capacity to manufacture the medicines. Now, another very important topic, if we think about the future, is the need for checks and balances in the public funding of research. If we think about it today, there is a limit to the Schumpeterian analysis. Schumpeter thought that we needed to have big monopolistic firms so that they would spend the money for R&D. We know today that that is a myth, that that is a failure. Companies cannot do basic research. Governments fund basic research, and this is the logic behind the Bayh-Dole Act in the United States. Now, it is well known that the Bayh-Dole Act, which permits universities to patent their research results, has been a success in the sense of producing a lot more downstream application than we had before. However, what is much less known is that there are a lot of problems with the Bayh-Dole Act, and these problems are really important. So any developing country that is going to think about a kind of Bayh-Dole Act imitation needs to consider the problems, not just the successes. Recently, India had a pending legislation of a Bayh-Dole Act. We were asked, 7 experts in the United States were asked to publish a paper on the problems with Bayh-Dole. We did. We had no influence whatsoever on India. In my view, they have adopted a very bad version of the Bayh-Dole Act. What do you need to think about? Well, first of all, the first thing to think about is whether whether and when the results of publicly funded research should be licensed exclusively. There are only a small number of cases when you need to license it exclusively, and that is when the downstream company is going to invest a lot of risky money to bring it downstream. But very often, the results of academic research are ready to go off the shelf, like the Cohn-Boyer patents. The Cohn-Boyer patents were finally made available on non-exclusive licensing, what I call a liability rule, take and pay rule. Now, there's a secret about liability rules that is very little known. Liability rules can actually bring a company more money than an exclusive property right, especially when the actual boundaries of the property are uncertain or the actual value of the property is uncertain, which is often true, if not always true, of research results coming out of academia.
The Cohn-Boyer patents, which were indispensable to the future of biotechnology, were licensed by California, University of California, on a liability rule, non-exclusive basis, and they returned millions and millions, tens and hundreds of millions of dollars, which would not have been possible under an exclusive license. What else do we have to think about in the funding of research? Remember, when you are the funder of research, the government is the funder of research, it has the power to dictate the kinds of contracts that the people who receive the research can enter into. If they don't follow these dictates, they will not get another grant. And this has had a major effect because the NIH very aggressively, and now more slowly, NIH, National Institutes of Health, and now more slowly the National Science Foundation is beginning to dictate policies concerning making data available, making published research results available in national repositories, free to everyone, and so on. Well, what do you need to think about? First of all, the funder should be sure that there is transparency in the patenting and licensing of publicly funded research results. We should know who are the buyers of this research and what are the terms. We need to know, when the licensing by a university turns out to be against the public interest, as it was with certain diagnostic testing, then the authorities must be able to intervene and issue additional licenses or override the existing licenses. Why? Because it is the government that has funded the basic research. The government should retain an automatic right to use any invention that arises from its funding. Moreover, the government should ensure that the end products are made available on reasonable terms and conditions. Moreover, the government should consider in each case whether we need a private licensing or whether the innovation can be put in the public domain, can be made available on an open source basis, can be put in a scientific commons, or made available non-exclusively. In every case, the benefits of non-exclusive licensing should always be weighed against the social costs of exclusive licenses. Then we need to think about incentives for promoting public health, the environment, and collaborative research. In the pharmaceutical sector, for example, there are a number of new and novel proposals that are very important. Proposals for pre-competitive pooling of privately owned small molecule libraries with a view to facilitating access to upstream academic researchers who have promising target molecules. They need to be able to move through a larger molecular space. Secondly, proposals for public-private technology pools that would undo patent thickets and stimulate investment. Proposals for government funding of clinical trials. I am a great promoter of the need for government funding of clinical trials with a worldwide buy-in and a worldwide revealing of the results. Proposals for buyouts for developing countries and humanitarian licenses for developing countries. And proposals for prizes and other novel research inducements that would help to separate the research and marketing functions in the medical sector. Also, it's very important to use Article 6 of the TRIPS agreement to adopt an international exhaustion regime so that products can be obtained from any country in the world once they are sold voluntarily at the lowest possible price. These are called parallel imports, and they are perfectly legal under the TRIPS agreement. And this may also become very important for green technologies. Now, there are a number of really important measures concerning copyrights and neighboring rights. I don't have a lot of time now, I'm running out, but I think in Brazil this is a particularly important topic. Let me just tell you that the future of science is in computational methods, computational biology number one. In order for computational biology to function, you have to have the possibility of data mining, data manipulation. Scientists have to be able to reproduce entire articles from scientific journals, to extract excerpts of varying lengths, and to incorporate large extracts of data into their digital research tools for data mining and data manipulation. Let me just say that the intellectual property laws of the world today are totally hostile to computational science. The only way you can do computational science in the OECD countries today is to become an infringer. You have to ignore the law.
So we have to have a broad scientific exemption for computational research. I hope that Brazil will be one of the first countries to introduce such an exemption. And we also need new and broader exemptions for libraries and educational institutions generally in order to exploit the policy space deriving from the flexibilities in the TRIPS agreement. I know how difficult it is. We also are going to need a new approach to the three-step test of Article 13 of the TRIPS agreement. I think the Max Planck Institute has produced a wonderful set of proposals, and I hope Brazil will consider them. I know that changing copyright laws is difficult. There are lots of lobbyists, but you are the masters of your own country, and you have to take charge there. Then we need important measures concerning competition law and misuse. This is a difficult area for developing countries, but if I had to give my recommendations in 2 sentences, I think on the competition law side, you need to emulate the European system of abuse of a dominant position, and at the same time, you need to adopt the old American patent law doctrines of misuse of patents, because under the doctrine of misuse, you do not have to show market power. So let me end with 3 conceptual proposals on how to revitalize a petrified intellectual property system. 3 concepts that I think developing countries would absolutely need to follow if they're going to achieve the knowledge governance framework that you have so elegantly proposed. First of all, the first essential prerequisite is interagency coordination of all intellectual property law and policy. In the 1990s, Ruth Okadiji, Madame Wattal, and myself developed a proposal for UNDP exactly documenting how developing countries should put together an interagency review committee that would supervise IP policy. Otherwise, if you leave it to your IP bureaus, you will not get what you want. We took that proposal to Africa. Africans liked it, but pressure was put on UNCTAD wanted to develop a program around this, and pressure was brought on UNDP to cease funding. Now we know, after Carolyn Deer's new book recently, that this was a huge failure, and you will not get a governance framework unless you develop interagency coordinating committees to supervise IP policy. And I'm happy to say that it seems that the new Chinese patent law, which is much more balanced than most, although still has a long way to go, was the fruit of an interagency group and not of the IP authorities. Secondly, you have to establish facts on the ground. Let me be frank. There is often the notion that we developing countries, we will go to WIPO. Now we have the WIPO development program. We will whine and we will complain at WIPO, and they will solve our problems. No, they will not solve the problems, okay? You cannot do anything at WIPO without a consensus. You will never get a consensus to solve your problem. What you need are facts on the ground. You, in your own country, in Brazil, you have to implement the flexibilities of the TRIPS agreement to the fullest extent, and then go to WIPO and say, this is what we are doing, why don't you do it? An example is in China, in the new patent law, 2 examples. They have articulated the public order exception to patentability under Article 27.2 of the TRIPS agreement, to exclude any invention that is contrary to the laws of the state or social morality, or that is detrimental to the public interest. That is the first time I have seen that in a public order. That's really good. Building on this provision, the 3rd revision of Chinese patent law regulates access to genetic resources for the first time. It imposes a prior informed consent regime consistent with the Convention on Biological Diversity, and it makes disclosure of origin a precondition for the granting of any patented invention that is contingent on using genetic resources. You must identify the country of origin. Now, they've been talking about this at WIPO for 10 years with no results. China has done it. These provisions were modeled to some extent on the Andean community and Indian law, and I hope Brazil will look closely at what they've done. I do think that
They have not been, however, active in removing the obstacles to computational research in copyright law that I think are needed. Finally, the third concept is you must be willing to defend the TRIPS flexibilities at the WTO. You have to be willing to go to fight for your rights. I know that, for example, Brazil, in issuing compulsory licenses for, and Thailand, in issuing compulsory licenses for medicines, has been subject to enormous pressure from the United States and the European community. But the fact is, these compulsory licenses are perfectly legitimate under the WTO framework, and they must be willing to go to the WTO and defend their rights in order to preserve the policy space they have. So I conclude with this one thought. At the end of the 20th century, we learned that access to knowledge was as important for economic growth and human welfare as stimulating investment in the production of knowledge goods. But at the same time, at the end of the 20th century, we have a tremendous conflict between measures to stimulate investment and measures to gain access. It is as if they were against one another. The fact is they are not against one another. They run parallel and must be put together in a harmonious way. That is the task for the future. It is not a time to codify obsolete approaches that are likely to boomerang against the long-term interests of the very developed countries that are proposing them. Now, I can tell you, I understand perfectly that when a country charts its own course, it's never easy because other powerful countries and knowledge cartels will apply pressure at every step. Nevertheless, I continue to believe that with enlightened leadership, buttressed by skillful lawyering, political determination, and coordinated planning, the intellectual property institutions that we inherited from the old industrial revolution can evolve into a worldwide system of innovation that will benefit countries at every stage of economic development. Thank you for your attention. I'm happy to take questions. Pleasure of giving the floor to our last speaker, Peter Evans, who will tell us what he is going to speak about. Thank you very much. Is this, yeah. So first of all, I would like to congratulate my fellow panelists on an incredibly rich offering of theory and ideas with regard to the possibilities for reconstituting our institutions and property rights system with regard to the key asset of knowledge. And I would also add that I think we're going to get an even more rich and complex vision of this problem of institutional design over the course of the next day and a half. Now, for those of you who are already overwhelmed, not having been familiar with this particular area of expertise, I have good news, and that is I will not add to your burdens. I am not an expert in this area, and my role here, at least as I see it, is simply to underline what I think is the absolute critical centrality of this debate to development theory and, perhaps even more important, to framing the political struggles that will shape development over the course of the next decades and indeed the next century. Okay. So, it is clear that knowledge, information, etc., has become the central productive asset of the 21st century, as well as an increasingly central asset in our consumption. So, let me make some quick points in terms of just pulling us back a little bit to the general goals of development into which we want to insert this debate. Obviously, development is about increasing human well-being.
Obviously, the central problem in terms of increasing human well-being is increasing access to the means of production for all human beings. That's what they need, is access to the means of production in order to realize their productive capacity. In addition, we want to ensure that the returns from productive assets are equitably distributed and reflect the public interest. More concretely, we can say that the principal unsolved problem of development at the present moment is the fact that we cannot generate remunerative and productive employment for the citizens of the world. And consequently, those numbers that you saw on the board yesterday about informal employment, etc. Okay? So, if the struggle of the 21st century is to ensure the access for all citizens to the most important means of production, then this is a struggle that means trying to ensure access to those intangible assets that are the most important means of production at the current moment. So, let me put forward some very simplistic, hopefully inflammatory propositions. Here we go again. I would propose that the great corporate empires based in the rich countries of the North that currently exercise monopoly rights over the vast proportion of intangible assets in the world, about whom Professor Reichman has been talking very politely, as well as Leonardo. I would propose that those great corporate barons are the 21st century equivalents of the latifundistas of the era of agrarian economics. Furthermore, I would propose that the property regime imposed upon us by these barons of intangible assets are the perfect example of that old Marxist proposition that there always comes a time when the existing relations of production become intolerable fetters on the forces of production. And so that therefore, in order to realize the productive potential of society, one must break those fetters. Let me just elaborate this proposition a little bit more. What was the problem of the latifundistas from the point of view of development? The problem was that they were not interested in fully utilizing the key productive asset of their times, namely land. They were interested in restricting access to land, therefore inhibiting the ability of people to use that land for their own returns and income. They were not interested in maximizing the output from that land. Rather, they were interested in monopolizing returns, not just for economic gain, but also in order to monopolize political power. Consequently, they simultaneously impoverished most participants in that agrarian economy, while at the same time impeding the expansion of productivity and wealth creation. Therefore, their interests clearly contradicted the public interests, the interests of society. And my argument is that the role of these barons today of intangible assets are not only analogous to the role of those latifundistas, but indeed more clearly antagonistic to the common interest. Why more clearly antagonistic? I would argue more clearly antagonistic because, in contrast to land, intangible assets, ideas and knowledge, are essentially non-rival goods. That is to say, while if I have
a piece of land or a wheelbarrow or what have you, if I'm using it, nobody else can use it at the same time. So I may be using it less productively than somebody else, but we can't both use it at the same time, for sure. However, if we contrast the wheelbarrow to the idea of a wheelbarrow, an indefinite number of producers can simultaneously use the idea of a wheelbarrow without any detriment of one another. And in other words, ideas can be used simultaneously by indefinite numbers of producers. And therefore, when you monopolize the possibility of utilizing ideas, the cost to the community is far, far greater than when you monopolize tangible assets. I am very fond of Steve Weber's evocative analogy, where he says, opening up access to ideas, to productive ideas, it would be analogous to if it had been possible to, in the Industrial Revolution of the 18th and 19th centuries, if it had been possible to have free steam engines, so that any producer could use their own steam engine. Right? Now, obviously, for the Industrial Revolution, machines, tangible assets, not non-rival goods, maximizing that kind of access was impossible. But that's not true in an era of intangible assets, in an era where ideas and knowledge are the most important productive assets. So, the question then is, how do we break these fetters on production? How is it possible to maximize access to intangible assets? Now, one part of the answer to this question is the very sophisticated kind of work on theory and institutional design that you have just witnessed in these two papers and that you will witness much more of over the course of the next 4 sessions. But the other part of trying to figure out how to break these fetters of production is a political struggle. Because remember, these barons of intangible assets make fantastic profits out of their monopolies. They make fantastic profits and are not going to easily relinquish the possibility of making those fantastic profits. And remember, those barons of intangible assets also have huge political control as a result of those fantastic profits. They control modern states, particularly the states of the global north, as surely as the old latifundistas controlled the states of their agrarian era. And so I would argue that while the kind of institutional design questions that we're trying to solve, or at least make progress on solving today, are essential in large part because without being able to present a vision of how to more productively use these assets, a vision that evolves from our current status, it's hard to build the collective imagination necessary to support a political struggle. But nonetheless, there is no doubt that in the end, it's going to be a question not just of having better ideas, but of being able to mount political power sufficient to dethrone these barons of intangible assets. And here, I have to admit, my vision becomes blurry. I can't quite figure out how one can put together a political coalition that would do this. So what I'm going to do is simply to throw out a couple of hunches, a couple of ideas, and then hope that the models of collaborative knowledge creation that we're going to be talking about over the next couple of days will take over effectively, and that in the debate
people will be able to actually propose a better version of the politics. Okay? Now, one thing that is absolutely clear is that when we start talking about the politics of this struggle, we have to leave our friend Marx behind, because there is no equivalent to the proletariat in this struggle. There is no employment-defined, homogeneous group that is going to do the political work here. And that obviously is a big part of the problem. So who's going to do the political work? Well, obviously, part of the political work that must be done involves, as central actors, states in the global South. And Professor Reichman has basically been trying to wave the banner to get at least this particular local state on board for this political struggle, right? States in the global South are going to be key actors. And here I would note that this is a nice change from the situation of the latifundistas, because even though those barons of intangible assets have tremendous control over states in the global North, it is the case that we live in a globalized world in which the interests of different states in relation to this particular kind of productive asset are in fact differentiated. States in the global South have a different set of interests than states in the global North. States in the global South will indeed suffer in terms of their collective possibilities to grow and to create wealth unless they break these fetters. And so consequently, the state is a bit more promising in this respect because it's a set of differentiated states, some of whom indeed have an inescapable progressive interest in this regard. Okay, so that's a positive thing. On the other hand, I think that if we count on states in the global South to be the primary shock troops of this struggle, we are doomed to being disappointed, because states in the global South obviously have ambiguous interests. I think that those of you who watch the Brazilian state, which is obviously among the most progressive in the world in this respect, are acutely aware of the cross currents which shape state policy in Brazil. Professor Reichman mentioned India, which is another excellent example of how cross currents shape state policy. And so states will not do it unless there are other constituencies pushing them. And that's what I think is the most difficult thing to figure out how to construct. And that is a set of constituencies in society that will push these global states to break down the current property regime. And this is ironic, right? It's ironic because if there was ever a universal interest, it's the universal interest that we all have in having full access to these productive assets, right? So it's an interest which in fact is much more easily envisaged in theory as the many against the few than Marx's old model of the proletariat working in industrial factories. But the way in which you can translate that abstract interest into a concrete, realizable interest is far harder to envisage. Okay, so do we have any kind of clue as to what kinds of leverage might exist in this case that haven't existed in in previous cases? Well, there's one very simple kind of leverage that's obvious that we've already seen, and indeed we'll be talking about more. And that is the case that people not only suffer as producers or as potential producers, but they also suffer from this regime as consumers.
And they suffer from this regime as consumers, most obviously in the case of certain key ideas, of which the most prominent one is the one you're all aware of, and that is the notion of rights to access to medicine as a human right. Right? Spearheaded, obviously, by the case of AIDS. Okay? Now, here you have a case where the monopoly returns to the owners of this intangible knowledge has a clear and present welfare effect that's visible on perhaps a small set of consumers overall, but a sufficiently large set of consumers to get things moving in terms of starting a political process. Right? Now, I'm not sure where we find other examples of this kind of leverage, but it is certainly, I think, one of the points of leverage that we have to think about in terms of how we're going to mobilize these states in the global south, how we are going to build some kind of political power. There's another interesting aspect of this particular kind of struggle over property rights, and that is the people, the producers, who are most well situated to understand the problem of these property rights happen to be a surprisingly elite group, right? In other words, to some degree, this is potentially the revolution of the geeks, right? In other words, people who write software, people who do research, etc., are people who, at least in certain instances, become particularly aware of the constraints on their productivity imposed by the current regime of property rights. So that's an interesting group. It's an interesting group because of their normal political passivity, but it's also an interesting group because they have means of organization which are quite extraordinary, right? They have means of organizing globally. They have means of building networks that are far more extensive than the networks that can be produced by people who work with tangible assets. And so they, like these specific sets of consumers, are an interesting, again, potentially key group when one thinks about how to build political power to break down this particular property regime. So I will quit there. I am desperately hoping that somebody can contribute to the political side of this project. Thanks.